primeiro caso, que a gente já viu, é o do globo da morte, né, como eu falei. E o segundo é em curvas. Tá? Tem um caso da curva inclinada, mas é um bem específico. Em outro momento ali de exercício mais de aprofundamento, de revisão, eu utilizo aquele exemplo lá, tá? Então vamos para a resultante em curvas planas. Eu vou só dar uma reiniciada no meu programinha aqui, gente, que ele dá umas bloqueadas. 20 segundinhos, rapidinho. O que eu escrevo aqui. Aqui. E beleza. Voltamos. Então, resultante em curvas planas. O que está acontecendo aqui? Vamos fazer um desenho? Vou tentar fazer esse desenho. Não sei se vou conseguir, não. Imaginem isso aqui, ó. E... Eita, nós. Espera aí. É tão mais fácil fazer isso no quadro. Ah, tá bom. Não tá bom, não. Ah, tá bom, ficou assim, tá bom. Então temos uma pista aqui, fazendo uma curva. Tá? Imagina que ela tá vindo lá do horizonte, está vindo na direção de vocês. Tá? Eu tenho um carro aqui nessa pista, fazendo a curva aqui. Aqui tem um carro. Temos aqui o farolzinho do carro. A rodinha do carro. E o para-brisa do carro. Tá? O carro está fazendo essa curva. A velocidade do carro, ela seria como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui. Cadê o lápis? Aqui. Tá, imagina que isso aqui é um vetor, esse lápis. Tá desfocada a câmera, né? Esse aqui é um vetor. Não sei porque ela está desfocada. Deixa eu me ajeitar aqui, não vai adiantar muita coisa. E aí esse vetor está apontando para vocês. Vocês estão vendo a ponta do vetor, tá? Só que para não representar ele desse jeito, eu vou desenhar ele um pouquinho assim. Mas ele está apontando para vocês, para a gente que está olhando. Então a velocidade do carro aqui, ela está apontando para frente. E aí, por que o carro consegue fazer a curva? Por que o carro consegue fazer a curva ali na pista? Porque tem o atrito do pneu. Se o pneu não consegue atritar com o solo, o carro não consegue fazer a curva, ele passa reto. Então a força que está puxando o carro para o centro da curvatura é a força de atrito, que puxa o carro aqui para o centro. Aquela mesma força de atrito que a gente estudou. Aqui eu tenho o raio, né, da trajetória, que não precisa ser exatamente nessa posição, porque provavelmente não é, pelo meu desenho. Então aqui eu tenho um raio dessa trajetória. E a força que aponta para o centro é o atrito. O peso está apontando para baixo, né, do carro, a normal para cima. Não vou influenciar aqui o problema, porque nenhuma está apontando para dentro da curva, nem para fora da curva. Elas estão apontando para cima e para baixo, que é um outro sentido, ali, uma outra direção. E o que acontece? Para esta situação, a força centrípeta, que é aquela equaçãozinha, é a de atrito. Só tem ela como apontando para o centro. Então a força centrípeta é a força de atrito. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que a força de atrito vocês já sabem calcular. A força de atrito é μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vou dar uma puxada aqui para cima. Tá? E aí a normal? O que acontece com a normal? Eu vou fazer o carrinho de frente aqui. Espera aí. Eu vou fazer o carrinho de frente. Então aqui eu tomo o carrinho de novo. Aqui luzinha do carrinho, pneuzinho, pneuzinho. E aqui eu tenho a freio do carrinho. Tá, eu vou esquecer a força de atrito agora. Por quê?
No carro agem mais duas forças, né? Age a força peso para baixo e a força normal para cima. Tá? É o mesmo carrinho ali, só não quis misturar para não ficar uma bagunça. Só que para essa situação, que a gente sabe que não existe relação obrigatória entre peso normal. Ah, professor, peso é reação, a normal é reação do peso. Já falei isso para vocês semana passada. Se me chegar no final do primeiro ano falando que a normal é reação do peso, vai lá no armário. Lembra da história do armário? Vai no armário, abre a porta, aquele armário pesado que tem aqueles espelhos na frente. Coloca a cabeça no trilho e fecha a porta com tudo para dar um tranco para ver se acorda pra vida. É uma das poucas coisas que é obrigatório você saber sair. Eita, nós! É uma das poucas coisas que é obrigatório você sair sabendo do primeiro ano. Olha lá, consegui falar. É assim. Você pode errar várias coisas. Você pode até errar exercício assim. Mas, por favor, né? Então, para essa situação aqui, essas forças são iguais. Então, eu posso trocar a normal por massa vezes gravidade, que é o peso, que é a força-peso. Então, a equação vai ficar assim, ó, μ, que multiplica massa vezes gravidade, que é igual a mv² sobre r. Eu tenho massa dos dois lados, eu corto. Então, μ vezes g é igual a v² sobre r. Vou passar o r para lá. v² igual... Opa, estou me adiantando aqui. μ vezes rg. A velocidade, então, do nosso amigo é raiz de μrg. Essa velocidade é a velocidade máxima que ele consegue fazer a curva. Por que é a máxima? Porque depende do atrito. Então, menor que essa velocidade você consegue fazer, tá? A curva normalmente. Essa aqui é a velocidade máxima, é o contrário do globo da morte, em que a gente tem a velocidade mínima. E do que depende a velocidade máxima? Depende do raio de curvatura, a velocidade máxima, depende do coeficiente de atrito. Então aqui eu tenho a aceleração da gravidade. Deixa eu ver se não cortou, não. Aqui eu tenho R, é o raio da curvatura, da trajetória. E μ é o coeficiente... Deixa eu melhorar essa letra aqui que tá difícil hoje. Coeficiente de atrito. E as unidades são velocidade, metros por segundo. Coeficiente de atrito não tem unidade, tá? É só um número. O raio em metros e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, apliquei a ideia da resultante centrípeta e descobri a velocidade máxima. Como que você pode aumentar a velocidade numa curva? Você pode aumentar o atrito, o coeficiente de atrito. Então, quem acompanha a Fórmula 1 aí, o composto do pneu macio, por que o pneu dura menos? Porque o atrito é maior, então ele gruda melhor na pista, só que ele desgasta mais rápido. Então o carro consegue andar mais rápido enquanto o pneu está bom. Você pode mudar a gravidade do planeta, que é um pouco meio problemático, né? Um pouco mais difícil de fazer. Ou você pode aumentar o raio de curvatura. E aí, o que é aumentar o raio de curvatura? O carro, quando nós estamos dirigindo na pista normal, no asfalto, na estrada, a pessoa faz esse raio de curvatura aqui, ó. Ela vem pela faixa, aqui tá na contramão, né? Ela vem pela faixa aqui e faz a curva por dentro, tá? Quando um piloto tá dirigindo, ele faz o seguinte, ele abre a curva, ele vai lá para fora, começa a curva fazendo por fora e ele sai, peraí, ele faz aqui a curva por fora, ele entra aqui na parte de dentro da curva, peraí que é difícil fazer esse negócio aqui sem soltar o lápis, peraí, mesmo não é tão grande aqui, aqui eu vejo um piloto, ele entra aqui na curva, só que ele deixa o carro escorregar para fora. Ah, tá ruim de entender, mas de desenhar, mas eu acho que vocês entenderam, né? Vou fazer mais uma vez aqui. Aqui, vamos na fé. Ah, ficou torto, gente, mas é isso, tá?
Ficou torto aqui. O que acontece? Essa trajetória vermelha tem um raio maior. É um pedaço de circunferência de raio maior. Então, quando o cara está fazendo a curva em uma corrida, percebam quando vocês estiverem assistindo TV. A curva é para a direita, ele joga todo o carro para a esquerda primeiro, e aí ele entra na curva, cortando a curva por dentro. Isso aumenta o raio da trajetória, isso faz com que ele faça a curva com maior velocidade. Tanto que quanto mais aberta a curva, menos fechada, maior o raio da curva, mais rápido você faz. Curvas fechadas, você tem que quase parar o carro para fazer a curva. Isso, inclusive dobrando uma esquina. Se a curva é bem aberta, tá? Você tem uma velocidade maior. Não me perguntem por quê, não sei se é questão da época que foi construída, não sei se é por causa do relevo, provavelmente tem influência do relevo sim. Mas quem já foi para São Paulo, aí para o estado de São Paulo, de carro, já percebeu que, ou para o Nordeste, ou para Mato Grosso, percebeu que as estradas lá são muito mais retas, muito mais, menos tortuosas, vamos dizer assim. Tá? Então o que acontece? Quando você vai. Vocês não dirigem ainda na rodovia, vocês não têm idade para isso. Mas quando você está na estrada do Paraná e você vê uma curva fechada, uma placa de curva fechada, a curva é fechada mesmo. Você tem que meter o pé no freio e fazer a curva. Quando você vê uma curva fechada no estado de São Paulo, o referencial é diferente. Você faz uma curva aberta, você faz a curva só acelerando, não precisa nem frear, tá? Então, por quê? Porque o raio da curva é maior. A curva ela é mais larga, ela faz ela é menos curva, se dá para me entender, tá? Para quem acompanha aí Fórmula 1 ou corrida, é que eles chamam de uma curva reta, que é uma curva que ela é tão pouco curvada que você taca o pé no acelerador e vai embora, tá? Bom, de explicação, jovens, era isso. Nós vamos agora para os exercícios da apostila. Querem um tempinho para copiar? Tá sossegadão? Como tá aí? Posso pular já para os exercícios? Querem uns minutinhos? Para copiar, no caso, né? Só me informem aqui no chat, fazendo favor. Ou fale no microfone também, fique à vontade. Beleza. O que é? Vocês estão quietão hoje? É o clima? É o friozinho aí? O sono? Provavelmente. Que hoje vocês estão cansados, hein? Meu Deus do céu, vocês estão falando nada. Embaixo das cobertas aqui, né? Tentando me proteger do frio. Não, jovem, o segredo, ó, vou contar um segredo pra vocês. Vocês vão achar que é Miguel, é meu, mas não. Tem duas coisas que a gente demora um pouco pra aprender. Tá? Uma eu aprendi rápido, que foi na época que eu ainda estava no colégio. Não faz tanto tempo assim que eu saí do colégio, eu sou tão velho assim. Que é sobre o final de semana. A melhor coisa pra você fazer no final de semana, sábado e domingo, é você acordar na hora Globo Rural. Fala, professor, mas você tá comendo sabonete pra não falar outra coisa? Você tá ficando louco? Não, jovem, porque você acorda de manhã, você acorda pro Globo Rural, toca lá os berrantão, pá, não sei o que, você vê as notícias do Globo Rural, pequenas empresas, grandes negócios. Aí, dependendo do dia, se é domingo, tem Auto Esporte ou tem Fórmula 1. Dá 10 horas da manhã, você tá morrendo de sono. Você dorme. Você dorme, você vai acordar para almoço. Aí você almoça ali, papapá, 1 da tarde, domingão é mais cansado, né? Beleza. Dá 3 horas da tarde, você já acordou, já dormiu, já viu TV, ou jogou videogame, sei lá o que você fez da vida, já viu Fórmula 1 e já tá sossegadão. E ainda tem mais 8 horas do domingo. O que normalmente na idade de vocês fazem? Vocês dormem até meio-dia, 1 hora da tarde, acorda, e aí almoça, dorme de novo, porque encheu o bucho de feijoada, e aí acorda às 6 horas da tarde e eu falo, nossa, domingo passou voando. Pode parecer papo de velho, um dia vocês vão entender o que eu tô falando. E o outro é da aula remota. Eu sei que agora tá friozinho, pô, todo mundo queria estar dormindo. Menos eu, que eu adoro dar aula. Eu não queria estar dormindo. Mas uma coisa que ajuda muito, sabe o que é? Acorda, lógico, um banhinho nem sempre dá aquela acordada, né? Coloca a calça jeans. Jovem de calça jeans dormir é complicado. Aí você coloca a calça jeans, coloca um tênis, você não sei o que acontece, seu corpo fala, tô desconfortável. Aí você fica acordado. Não, tô vendo, deixa eu só colocar a calça jeans aqui então. Tem que tomar um banho antes, hein? Só não vai me ligar a câmera, pelo amor de Deus. Ficar desconfortável não te deixa dormir. Agora você acorda,
vai pra coberta, pra sala, mete o notebook no colo, jovem, mas não tem um que sobra. Ainda mais com essa minha voz de veludo, esse, né, maravilhoso aqui, que é pra... Aí é uma canção de ninar. Quando vocês terminarem aí, gente, me avisa, tá? Senão eu vou ficar falando bobeira aqui, não vai ter aula mais. Então, quem tá copiando aí, por favor. Pode copiar de boa, tá? Mas quando terminarem... Fica a dica, ó. Semana que vem é gravada. Amanhã vocês estão lá ao vivo, faz uma... Não precisa fazer todo mundo, uma pessoa faz, vou tentar. Acorda, toma um banho, gente, o banho é sagrado. Toma um banho e coloca calça jeans e tênis, com meia, por favor, né? Nossa, jovem, você não vai dormir, não tem como dormir. Você fica acordado, você vai até querer andar pela rua. Não pode, mas você vai querer andar pela rua. Eu tô no lugar errado, é aqui que eu tenho que ir. Vamos lá! Vamos parar de enrolação, falar bobeira. E vamos para o exercício 7 da página 22 da apostila de vocês, tá? O exercício é o exercício da Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor, isso existe? Sim, jovem, existe. É uma parte da Federal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores e mais antigas e mais importantes universidades do Brasil, que tem os cursos voltados para rural, zootecnia, veterinária, medicina veterinária, né? Agronomia. Não sei se ela ainda tem só esses cursos, mas ela nasceu como a parte rural do Rio de Janeiro, então. Mas é no Rio de Janeiro capital mesmo ali, ou naquela região, que eu não sei bem certinho. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical em um globo da morte. Olha lá. Uma gaiola esférica de raio 4,9 metros. Para que o motoqueiro efetue um looping, uma curva completa no plano vertical, sem cair, o módulo da velocidade mínima no ponto mais alto é... E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ficou meio cagado aqui, gente. Ou tipo, meio caquinha, né? Porque copiei aqui e ficou desse jeito. Professor, só jogar na fórmula. Só jogar na fórmula, mas aqui não, gente. A gente tá em outro nível. Então vamos só lembrar como chegar na fórmula. Porque eu falei que não é pra decorar, aí eu falo que é pra só jogar na fórmula? Não, né? Então tem o motoqueiro tá de... A motinha Kawasaki safadinha, que faz aquele barulho e não anda nada. Verde. Tá? E aí eu tenho forças agindo sobre esse motoqueiro. Eu tenho a força peso. Opa. E eu tenho a força... Força peso. E a força normal, que é a força da superfície, empurrando o nosso amigo aqui para baixo. Deixa eu pegar uma cor que não vai confundir aqui. Temos a força normal. O que acontece quando a gente está falando de velocidade mínima? Nós consideramos que a normal é 0. Tá? Essa é a consideração que a gente faz. A pessoa está passando no limite ali, quase desprendendo do solo. Então, vamos aplicar aqui a força centrípeta, resultante centrípeta, mv² sobre r. A única força que aponta para o centro da trajetória é o peso, que é positivo. Então, nós temos que o peso é a nossa força centrípeta, mv² sobre r. Peso é massa vezes gravidade, mv² sobre r. Professor, eu só quero jogar na fórmula. Tá bom, jovem, só jogar na fórmula. Não tem problema, só vou lembrar aqui como que a gente chega na fórmula rapidão. Vou cortar as massas. Cortei tudo errado, mas vou cortar de novo aqui. E aí você vai descobrir aqui, andando um pouquinho, que a velocidade é a raiz de RG. Aí você vai substituir felizão, que a velocidade mínima é raiz. O raio vale 4,9 e a gravidade vale 10. Raiz de 49. Raiz de 49 é 7 metros por segundo. Alternativa C. O que tem que tomar cuidado? Unidade. Se o exercício for muito do sacana, ele dá a resposta ali. Você vai calcular 7 metros por segundo e na hora que você vai olhar as alternativas, você encontra 7 quilômetros por hora. E aí você marca 7 quilômetros por hora. E aí a resposta ali, quilômetros por hora, seria 25,2, que eu acabei de multiplicar aqui na minha calculadora, vezes 3,6. Então, assim, cuidado com as unidades. Se o cara for sacana, ele pode dar uma enganada aí legal. Tá?
Beleza? Então, exercicinho do Globo da Morte. Agora vocês já podem construir o seu próprio Globo da Morte. Final do ano aí, férias, você compra uma motinha, uma 150, uma bis e umas lâminas de compensado e faz o seu Globo da Morte. Só não espere sobreviver depois de brincarem nele. Vou passar, beleza? Se precisar voltar, alguém dá um berro aí que eu volto. Exercício 7, Epicar. Parece uma coisa de aluguel de carro, né? Epicar. Minas Gerais, página 40. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em um determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular de raio 51,2. Nossa, professor, mas que raio nada a ver? É, jovem, a vida é assim mesmo. Meio nada a ver. O raio da curva é 51,2. Mantendo a mesma velocidade escalar. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético e estático entre a caixa e o assoalho horizontal são, respectivamente, o coeficiente estático é o maior e o cinético é sempre o menor. Considerando que as dimensões do caminhão em relação ao raio da curva são desprezíveis e que a caixa esteja apoiada apenas no assoalho da carroceria, pode-se afirmar que a velocidade em metros por segundo que o caminhão poderá desenvolver sem que a caixa escorregue. Aqui é o seguinte, é o exercício da curva, só que ele só deu uma enfeitada aqui, uma emperequetada. Vamos supor que você está num drone, amarrado com umas cordas assim no drone, pendurado, tipo o Tom Cruise no Missão Impossível, e você está vendo de cima o problema. Tá? Por que você está fazendo? Não sei. Mas você tem um pouco de problema. A curvatura aqui está acontecendo desse jeito aqui. Tá? Aqui está vendo a caixa. A caixa está indo para frente, que como você está vendo de cima aqui está sendo para baixo. E existe uma força que está fazendo com que a caixa fique presa ao assoalho, que é a força de atrito. A caixa está presa ao assoalho. Então, qual atrito que eu vou usar? O atrito estático. Porque não há movimento do assoalho em relação à caixa, nem da caixa em relação ao assoalho. Ela está fixa em cima desse assoalho. Tá? Então, é esse atrito que eu vou usar. A força que aponta para o centro da trajetória, força centrípeta, é mv² sobre r. A força que aponta para o centro é a força de atrito. Só que eu acabei de mostrar para vocês, gente, esse eu não vou deduzir de novo não, porque faz menos tempo, que a velocidade máxima que se pode fazer uma curva é raiz de μRg. Na real, é só lembrar que tem sempre RG. Quando é Globo da Morte é RG, e quando não tem Globo da Morte é uma curva, você coloca o coeficiente de atrito. Então a velocidade máxima possível aqui é o coeficiente de atrito estático, 0,5. Peraí. O raio, 51,2. E eu vou ter que aumentar de novo aqui a raiz. E a gravidade vale 10, né? Ele não falou da gravidade, né? Bom, não falou, a gente coloca 10. Vou dar aquela puxadela aqui para cima. E vou multiplicar aqui. Vou usar a calculadora, porque eu posso. Vocês têm que fazer essas contas na mão, tá? Quando vocês forem estudar, fazer a prova. 51,2 vezes 10. 256, se eu não fiz a conta errada. 256, a raiz de 256 é 16? É, né? 16, isso. Então, aqui é o quadrado, né? Eu tô esquecendo o quadrado, porque eu sou meio bobo aqui. Não, aqui já não tem quadrado não, rapaz, tá louco? Ô, meu Deus, paga. Aqui tem a raiz ainda. Raiz 256. Nossa, gente, hoje a canetinha resolveu não trabalhar. Velocidade máxima é igual a raiz 256. Então aí você vai tirar a raiz, isso dá 16 metros por segundo.
Olha se a unidade está certa. Metro por segundo, metro por segundo. Beleza. Marca a alternativa B. Então, 16 metros por segundo, que se você quiser saber em quilômetros por hora, quanto que dá isso, dá 57,6 km por hora. É a velocidade necessária para que a caixa fique presa ao assoalho do caminhão. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Beleza, temos 10 minutinhos. Tá? Vou dar uns 30 segundos aí, 40, um minutinho para a galera copiar. E vamos para... Tem mais 2 exercícios só. E vamos para os outros 2 exercícios. Deixa eu ver se eu não esqueci de gravar. Não esqueci. Bom, vamos lá. Penúltimo exercício. Deixa eu só ver se o último não é uma foto, não. Tá certo. Penúltimo exercício. 15 da página 43. Não é de lugar nenhum, esse aqui. Um automóvel de massa 1.000 kg, o famoso 1 tonelada, passa por uma lombada de raio de 1 metro, com velocidade de 3 metros por segundo. Calcule a intensidade da força normal que age sobre o automóvel, no ponto mais alto da lombada. Então vamos lá. Desenhamos a lombada aqui. Lombadinha. Colocamos o automóvel aqui em cima. Oh, meu Deus, esqueci de fazer a bolinha. Fazer aqui mesmo. Colocamos o automóvel. Temos sobre o automóvel agindo a força peso e a força normal. Tá? Ele está passando por cima da lombada. E aí você vai ver aqui, bom, qual força que aponta para o centro? Para o centro da trajetória aqui, ó. Da curvatura. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar isso aqui. Acho que não, né? Aqui, ó. A força peso aponta para o centro, então ela é centrípeta. E a normal aponta para fora do centro, então ela é centrífuga. E aí eu vou aplicar aquela equaçãozinha do sucesso. mv² sobre r. Qual força é positiva? Força peso. Qual força é negativa? Força normal. Que é igual a mv² sobre r. O peso eu sei calcular. Vou calcular ele separado aqui, que é massa vezes gravidade. A massa é 1.000, a gravidade é 10, então o peso é de 10.000 newtons. Volto aqui no exercício e coloco peso 10.000 newtons menos a normal, que eu quero descobrir, é igual a massa, que é 1.000, a velocidade é 3 ao quadrado dividido pelo raio, que é 1. Então vai dar 10.000 menos a normal, que é igual. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 1.000, 9.000. O 9.000 vem para cá e a normal vai para lá. Então eu vou descobrir que a minha normal vale 1.000 newtons. Quando eu falo que a normal vale 1.000 newtons, esse resultado condiz com a nossa experiência diária. Porque quando alguém passa numa rampa, alguma coisa, você não se sente leve, você não sente aquele friozinho na barriga? Por quê? Porque a sua normal, a sua força de contato com o banco diminui, tá? Então você tem um valor da normal menor do que o valor do peso. Lembrando que a normal é a sensação de peso. O peso é a força. A sensação nossa de peso é a normal. Então, se a normal está diminuindo, você se sente mais leve. Você sente sabe aquele friozinho na barriga? Tá? Isso acontece em qualquer momento que você tem uma curvatura, que você está no ponto mais alto, na montanha-russa, ou naquela curva de nível que eu falei de sítio, que tem aquelas rampinhas, tá? Mesma ideia. Então, a normal vale 1.000 newtons.
Se tiver alternativa, gente, eu tirei as alternativas para colocar aqui na aula. Mas se não tiver alternativa, 1000 newtons. 30 segundinhos aí, 40 segundinhos para vocês copiarem. E aí vamos para a saideira desta aula, porque daqui a pouco tem outra. Mas para encerrar esse assunto, e na outra aula a gente trabalhar com o sistema de blocos, que é um método de resolução de problemas em que você não tem mais de um corpo. E aí nós vamos usar todas as forças que a gente já viu. Normal, elástica. Na verdade a gente não vai usar elástica porque não tem nenhuma ali, mas elástica, atrito, peso. Essa é uma felicidade. Saideira. Um automóvel, estou cheio de automóvel, hein? De massa 800 kg, realiza uma curva circular com um raio de 100 metros, com velocidade de 72 km por hora. Opa! Já vou dividir por 3,6 e vou colocar a velocidade como 20 metros por segundo. Determine o coeficiente de atrito do pneu. Se ele está fazendo uma curva, o atrito é responsável por essa curva. E aí a gente vai usar a relação da velocidade máxima da curva, raiz de μRG, que eu deduzi há meia hora atrás. Tá? Então por isso que eu não vou mostrar de novo como que chega. A velocidade é 20, raiz μ eu quero, que é o coeficiente de atrito, a gravidade é 10 e o raio é... Não, desculpa, eu coloquei na ordem errada. O raio é 100 e a gravidade é 10. Professor, e a massa? A massa não serve para nada. Tá? Não serve para nada, por quê? Porque quando a gente está pensando numa curva plana, a massa não influencia. Então eu tenho que 20 é igual a raiz de μ vezes 1000. Professor, e agora o que eu faço? Agora você vai levar os dois lados ao quadrado, jovem. Para sumir com essa raiz aqui. 20 ao quadrado. 400. μ vezes 1000. Raiz, né? Se você colocar isso ao quadrado, vai ficar μ vezes 1000. Você vai tirar só a raiz. 400 dividido por 1000. Opa, foi um zero a mais. O coeficiente é de 0,4. Professor, qual que é a unidade? Não temos unidade. O coeficiente é uma coisa sem unidade. É só o valor. Tá? Então, apliquei o conceito que eu passei para vocês hoje. Deixa eu me ajeitar aqui. Apliquei o conceito que eu passei para vocês hoje em todos os exercícios, se eu não me engano, da apostila que você tem esse assunto. É repetitivo? É. O que normalmente vocês vão fazer daqui 2 meses, quando vocês encontrarem o exercício? Vocês vão desenhar as forças e aplicar que a resultante centrípeta é igual a mv² sobre R. Tá? Esse é o mais importante. O resto são só casos especiais. Tá bom? Jovens, faltou um minutinho. Vou deixar aqui aberto para quem quiser copiar por mais 1 minuto e meio, mais ou menos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Se não tiver dúvida, nos vemos 10h30. 10h30? 10h50 na nossa aula, tá bom? Então até mais. Passar uma aguinha na cara e dar uma acordada, tomar aquele copinho de coca, que dá aquela alegrada na vida. E já já nos vemos novamente com uma outra parte do conteúdo.